O nascimento de Jesus inaugura um novo tempo para a humanidade chamado Tempo da Graça. Graça significa favor imerecido, presente merecido. Jesus é esse favor e esse presente oferecido à humanidade para perdoar, amar e nos levar de volta para a casa do Pai. Nesses últimos anos da minha caminhada cristã, eu tenho me debruçado sobre o assunto da lei e da graça e tenho pedido que Deus, Ele mesmo, vá me revelando todo o alcance da graça e de que maneira nós podemos levar uma vida espiritual, uma vida cristã muito mais abençoada, de forma que também a graça possa ser derramada sobre as pessoas que estão em nossa volta e nós possamos sim refletir essa graça que nos é oferecida gratuitamente, generosamente, pela presença de Jesus na nossa caminhada diária. É sobre isso que vamos refletir hoje em João, capítulo 1, versículo 17, quando vai dizer: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quando João, no início do seu evangelho, diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, como eu acabei de ler anteriormente, ele quis deixar bem clara a diferença entre os dois modos de se relacionar com Deus. Antes de Cristo, a velha aliança, e depois da morte e ressurreição de Cristo, a nova aliança. Não se trata exatamente da diferença entre Antigo e Novo Testamento na Bíblia, embora tenha alguma relação. O ponto principal que causa toda a diferença entre as duas alianças é a morte de Jesus na cruz e o que ela significa para nós e para Deus. Antes de Jesus morrer, Deus revelou sua lei para governar a vida humana, até que viesse o Messias. E isso era necessário por causa do grave problema dos seres humanos, o pecado. Com a vinda do Messias e seu sacrifício pelos pecados da humanidade, a fé em Jesus assume o lugar da obediência à lei e estão abertas todas as portas para um relacionamento direto e amoroso entre Deus e nós, como pai e filho, ou como pai e filha. Infelizmente, muitos crentes em Cristo sofrem a vida frustrada de quem ainda procura seguir a velha aliança, não conseguindo crer ou não percebendo o grande alcance da morte de Jesus na cruz. E assim, não desfrutam plenamente da nova aliança, inaugurada pelo seu sangue, onde até os sofrimentos ganham outro significado. Nós temos um texto que fala bastante isso que nós queremos falar hoje. O texto está em Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34. Ele vai descrever muito bem a diferença entre as duas alianças. E esse texto é reproduzido também em Hebreus, capítulo 10, versículo 11 ao versículo 19. Eu faço questão de ler, porque é um texto que ele precisa ser aprendido mesmo e vivido. O texto vai dizer assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar
de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados pela água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Palavra preciosíssima sobre essa nova aliança e de que maneira agora a lei está definitivamente implantada em nossos corações e nós não seguimos, nós não caminhamos mais debaixo do medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo, e nós também estamos agora protegidos pela intermediação de Jesus, quando ele declarou: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pela fé em Jesus, nós temos acesso a esse caminho, a essa caminhada, e nós não podemos abrir mão verdadeiramente do que está sendo nos oferecido, de um caminhar pela graça, de um estilo de vida cheio da graça de Deus, e de que nós podemos sim desfrutar dessa graça, dessa nova caminhada e dessa intimidade de podermos caminhar lado a lado com Jesus, aquele que veio nos presentear com a sua graça através da fé. Há um texto no Novo Testamento que simboliza bem toda essa graça derramada sobre nós. Tem vários textos, eu poderia trabalhar aqui com o filho pródigo, com alguns outros momentos sobre perdão, mas eu faço questão de falar desse texto que está em Mateus capítulo 20, ele sempre traz muita alegria ao meu coração, porque o texto vai dizer que o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei o que for justo. E assim ele saiu mais pela volta do meio-dia, das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa também às 5 da tarde. Versículo 8 diz que ao cair da tarde o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiros, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Essa parábola dos trabalhadores da vinha mostra bem como é que a graça funciona. Não é pela nossa condição de merecimento. Não é uma troca. Não é uma recompensa. É graça. E a graça tem a sua própria matemática, tem o seu próprio estilo, tem a sua forma de ser. E a graça é Jesus, e Jesus derrama graça sobre nós. É sobre isso a reflexão de hoje. Eu espero que você e eu sejamos bons alunos com esse assunto e que a gente possa ir muito além, conhecendo, se apossando e também repassando para os que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe, um dia cheio da graça, e receba também um grande abraço da pastora Betinha. Amém.